Vamos resumir, passar alguns textos aqui, que nós conhecemos bem, resumidos, vamos só contar a história dos textos, tá bom? Então, o que nós temos que saber dessa grande obra? Qual é o selo do Deus vivo? Quando começa essa obra? Quem sela? Quando termina? O que acontece antes de terminar essa obra? O que ocorre depois do fechamento do tempo de graça? Nós temos que entender isso sobre essa obra. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 7, verso 1 ao 4 é onde nos fala dessa obra de assinalamento. Ali nos diz: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Ontem o pastor Valdemir falou um pouco dos 4 anjos, né, retendo os 4 ventos da terra, né? E nós vimos um pouco ali que eles estão retendo os ventos da terra, mas as mãos estão lhe afrouxando, né? Algumas coisas estão acontecendo já, mas os anjos ainda estão segurando os ventos. O que são ventos em profecia? Pode falar alto, o pregador é meio surdo. Guerras, revoluções, né? Então está segurando para não ver as guerras e as revoluções. Nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subindo do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos de nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e era 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, só nesse texto aqui, do capítulo 7, do 1 ao 4, nós podemos fazer um estudo de 2 horas. Só nesses capítulos aqui, né? Quem são esses 4 anjos? Quem é esse anjo que subiu da banda do sol nascente? Né? Não danifiqueis a terra nem o mar. E ouvi o número assinalado. Se esse número é literal, se ele é simbólico, né? Se esse número aqui são das tribos de Israel, literal, então tem muita coisa aqui para nós explorarmos. Mas nós não vamos explorar tudo isso hoje, tá? Então, aqui é uma obra de assinalamento, de selamento. Uma obra que tinha que ser feito. Os 4 anjos estavam segurando os ventos, né? E iam soltar os ventos para soprar e destruir toda a terra. Então, um anjo vem da banda do sol nascente, dizendo o quê? Segurai, 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 até que os santos estejam selados ou assinalados. Essa obra nós encontramos no capítulo 7. Encontramos em Mateus 24, falando sobre o fim. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais a luz. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Antes da vinda do Filho do Homem, antes da volta de Jesus, vai haver o quê? Vai haver alguns sinais, né? Antes da volta de Jesus, vai haver alguns sinais. A profecia do capítulo 24 de Mateus nos diz. Apocalipse 6, capítulo 6, verso 12 ao 13, fala da abertura do sexto selo. Diz: e havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol se tornou negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalado por um vento forte. Então aqui, quando é aberto o 6º selo, acontece esses sinais. Na abertura do 6º selo, acontecem esses sinais. Esses sinais já aconteceram? Esses sinais já aconteceram. Nós vemos aqui no mapa, 1755 houve o quê? Terremoto. 1780, escurecimento do sol, e a lua tornou-se como sangue. 1833, a queda das estrelas. Então, quando foi o último sinal? 1833. Em 1833, foi o último sinal do sexto selo. E nós encontramos aqui no capítulo 8, o 7º selo. E o que é o 7º selo? E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. O que é a abertura do 7º selo? A volta de Jesus. Silêncio no céu, Jesus volta com seus anjos, né? Volta para a terra para buscar os seus escolhidos. Então, entre a volta de Jesus e a abertura do 6º selo, né? O 6º selo nós encontramos no capítulo 6. E o 7º selo no capítulo 8.
Entre o capítulo 6 e o capítulo 8 tem o capítulo 7. Então, entre o último sinal do sexto selo e a volta de Jesus, nós encontramos uma obra de selamento, que é o capítulo 7. Uma obra de assinalamento. O que é essa obra de assinalamento? O que é um selamento, um assinalamento? É uma marca, é uma separação, né? Então Jesus disse o que para o anjo? Vai e segura os ventos, não destrua a terra. Por quê? Porque ainda tem uma obra a ser feita. Ainda tem uma obra a ser feita. E é sobre essa obra que está sendo feita, que nós estamos aqui meditando e estudando. É importante estudar sobre ela? Por que é importante estudar sobre essa obra? Pode falar alto. É a nossa história, né? Ela faz parte e é a nossa história. É a nossa história. É ou não é? Deveria ser. Deveria ser, né? Nós vamos ver, no final eu vou perguntar de novo. É a nossa história ou não, tá? Vamos ver o que nós vamos responder. Agora eu perguntei e todo mundo ficou quieto, só alguns falou, né? Vamos ver no final. Veja. Falando sobre isso no primeiro escrito, sobre os anjos que estavam para soltar os ventos e destruir a terra, e outro anjo que foi enviado, o servo do Senhor diz assim: vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra. Estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com traje sacerdotal. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então a mão e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Via então que de Deus, que estava sentado sobre o grande trono branco, saiu uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi, a seguir, um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando velozmente aos 4 anjos que tinha obra a fazer na terra, gritando, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus esteja selado na fronte. O outro anjo que saiu da frente de Jesus, ele veio e disse para segurar até que fosse assinalado, né? Os servos de Deus. Então essa terra, esse mundo nosso não foi destruído ainda, por quê? Porque Jesus intercedeu pelos remanescentes que ainda não estavam selados, não estavam ainda separados. Então essa obra é tão importante que essa terra só não foi destruída porque tem essa obra a ser feita. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido de tudo que eu ouvia. E que iria fazer os 4 anjos. Ele disse que era Deus quem restringia os poderes e incumbia os anjos de tudo quanto se relacionava com a terra. Que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e que estavam já prestes a soltá-los. Mas enquanto lhe afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplavam o remanescente, que não estavam selados, e erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado o seu sangue por eles. Então o outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos 4 e mandar-lhes reter os ventos, até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Então o selo que esses santos vão ser selados é o selo do Deus vivo. É o selo do Espírito Santo? Não, é o selo do Deus vivo, está falando claramente. O selo que esse anjo trouxe é o selo do Deus vivo. O que nós temos que saber é qual é esse selo e quem é esse anjo que trouxe esse selo. Quando começou e quando termina essa obra. Qual é o selo do Deus vivo, então? Não preciso nem ler, né? Precisa ler ou não? Tem dúvida qual é o selo do Deus vivo? Deus diz, né? Claramente em Ezequiel 20, 20 12, qual é o selo do Deus vivo. Encerrando-se o ministério de Jesus no lugar santo e passando ele para o lugar santíssimo, e ficando em pé diante da arca, ao qual contém a lei de Deus, enviou outro anjo poderoso, com uma terceira mensagem ao mundo. Um pergaminho foi posto na mão do anjo, e descendo ele à terra com poder e majestade, proclamou uma dura advertência com a mais terrível ameaça que já foi feito aos homens. Que anjo é esse? Que veio trazer a maior
e mais dura mensagem que já foi dada aos homens? Fala alto, irmãos. O número. Quem que é? Terceiro anjo, né? Tá lá em Apocalipse 14, não tá? A mensagem dele não é dura? Não é a mais dura que foi trazida ao homem? É o terceiro anjo. E ele, quando esse anjo veio à terra? Quando se encerrou o ministério de Jesus no lugar santo e passou ele para o lugar santíssimo. Quando encerrou o ministério de Jesus no lugar santo? Pode falar alto, não precisa ter medo. Agora sim, 22 de outubro de 1844, encerra-se o ministério de Jesus no lugar santo e passa ele para o lugar santíssimo. Neste momento ele envia um anjo para a terra, para fazer um trabalho, uma obra. Qual era a obra desse anjo? Quando então? Em 1844, ele envia o terceiro anjo. Apocalipse 14, 9 a 12, tem a mensagem do terceiro anjo. E qual é a mensagem do terceiro anjo? Não vamos ler não, vamos falar. E aquele que adorar? Vai sofrer as consequências, as pragas que vai correr sobre a besta, né? Então não adorar a besta. Se não adorar a besta, tem que adorar quem? Existe não adorar nem a besta e nem a Deus? Não. Ou adora a Deus ou a besta. Correto? Então se a advertência é para não adorar a besta, em consequência para adorar a Deus, tá? Mensagem escolhida, página 263, nos mostra, né, uma carta que Ellen White manda para um esposo que tinha perdido a sua esposa. Olha o que ela diz, presta atenção. Quase não sei o que lhe dizer. A notícia do falecimento de sua esposa foi para mim avassalante. Quase não pude acreditar. E ainda agora dificilmente acredito. Deus, na noite do sábado passado, deu-me a visão que escreverei. Vi que ela está selada. Irmãos, tem algumas pessoas que ficam discutindo, né? Ela está com os 144 mil, mas não faz parte dos 144 mil. Ela só está com. O importante do texto aqui, irmãos, é que ela está selada. Se ela está selada, não tem discussão. Ela faz parte dos 144 mil, não tem discussão. Ela está selada, o texto é claro. Ela está selada e a voz de Deus, olha, outro ponto muito importante. Ela vai ressurgir quando? A voz de Deus, não é a voz de Jesus, é a voz de Deus, ressurgiria e se ergueria sobre a terra. E estaria com os 144 mil. Vi que não precisamos chorar por ela. Ela repousaria durante o tempo de angústia e tudo que pudéssemos lamentar seria nossa perda de ficar privados de sua companhia. Vi que seu falecimento redundaria em bem. Viu que o falecimento dela redundaria em bem para ela. Por quê? Pode falar alto. Não ia passar por tempo de angústia, estaria com os 144 mil. Já estava garantida a salvação e ainda num grupo especial, nos 144 mil. Aqui nós vimos que começou o selamento, né? Nós não temos outro texto falando que antes disso começou o selamento. O anjo veio em 1844 para começar a obra. Mas por que só em 1850 nós temos um relato? Porque o anjo sela qualquer um? É só guardar o sábado e está selado? Não. Tem que viver a mensagem. E essa aqui que estava vivendo a mensagem, nós temos um relato que ela foi o quê? Selada. Vivendo a mensagem do terceiro anjo. Então o anjo sela. A obra de selamento estava em andamento. 1850, a obra de selamento estava em andamento e uma irmã, a irmã Hastig, ela foi selada, estaria com 144 mil e ela ressuscitaria a voz de Deus. Pode falar. Não, mas só está o administrador, só pode. Pode falar. Já um pouco não. Não falou que foi a primeira. Pode ser que esteja outro selado, mas nós não temos relato, né? Nós sabemos que a obra do selamento começou em 1844. E o primeiro selado que nós temos notícia, fala o texto, é claro, 1850. Então, em 1850, o selamento estava em andamento ou não? Sim, estava em andamento. Meus irmãos, só para nós recapitularmos um pouco aqui, porque dentro do Adventismo tem várias crenças sobre 144 mil.
Nós não vamos entrar nos méritos aqui, muitas crenças. Mas uma que é muito forte, uma crença que é muito forte, e se algum irmão aqui acredita dessa forma, tá? Cada um tem liberdade de pensamento. Depois nós podemos conversar sobre isso. Mas a que é mais colocada hoje é que os selados são só vivos. Só vivos farão parte dos 144 mil. Só que quando Jesus voltar, estiverem vivos, farão parte dos 144 mil. Tá bom? Primeiro nós vemos aqui que o terceiro anjo, ele veio em 1844 e começou a sua obra. Uma pergunta que eu faço para os irmãos. Ellen White fala em alguns textos, eu já li 3, mas pode ter mais. Em alguns textos ela fala que se o povo de 1844 ficasse fiel, Jesus já teria voltado há muito tempo. Então quem seriam os selados depois de 1844 se Jesus tivesse voltado naquela época? Quem seriam os selados? O povo daquela época, daquela geração. Eles não seriam selados? Se ela fala que essa irmã aqui morreu selada, então, se aquele povo seria selado, né? E aqueles que morreram pregando a mensagem do terceiro anjo, provavelmente morriam selados, que ela fala também de 2 casal que ajudaram na obra, né? Eu não tenho o texto aqui, mas depois a gente pode ver. Eles morreram e suas obras o seguiram, né? Do esposo dela, ela fala, e tem uma carta que ela envia também para o filho dela, falando que aqueles que morriam na fé, morriam selados, né? Então, se aqueles lá estavam selados, e ela diz que Jesus ia concluir a obra, hoje então, se nós crermos que é só vivos, aqueles que morreram selados têm que perder o selo, né? Essa teoria do vivo, segundo essa teoria só dos vivos, então aqueles que estavam selados já e desceram à sepultura têm que perder o selo, né? Irmão Valdemir, vai ler para nós. Vamos lá. Vi então o terceiro anjo. Disse-me o anjo acompanhante: terrível é sua obra, tremenda é sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar, ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente e atenção. Deve absorver o quê? Toda a mente e atenção? Toda. É importante ou não? Deve ser esquecido? Não se fala nisso? O silêncio e a eloquência? Muita gente fala assim, né? Ellen White diz: quem fará parte dos 144 mil, silêncio e eloquência? Tá certo isso? Certo, o texto é claro. Quem fará parte dos 144 mil, silêncio e eloquência. Mas agora a proclamação dessa mensagem, o que ela fala? Deve absorver a mente toda e é uma responsabilidade daqueles que têm para levar a mensagem, né? Ela diz que tem que levar essa mensagem. E fala aqui que quem está fazendo esse selamento? Quem está fazendo? O terceiro anjo. E aqui fala que é o quê? Terrível é sua obra, tremenda a sua missão. Por que é terrível e tremendo? Separar o trigo do joio e selar. Ele ia separar o trigo do joio e selar. Será que é fácil fazer isso? É fácil ou não? O terceiro anjo é quem está fazendo isso. Irmãos, mas quem é representando o terceiro anjo? Que prega a mensagem dele. Os que pregam a mensagem dele. Os que pregam a mensagem dele. Quem está separando o trigo do joio? Aqueles que estão levando a mensagem. E se nós não levarmos a mensagem, como o trigo vai ser separado do joio? É o anjo. Quem está levando a mensagem? Os mensageiros. Quem são representando o terceiro anjo? Os que levam a mensagem do terceiro anjo. Quem está dizendo hoje para não receber o sinal da besta, mas receber o selo de Deus? Somos nós. Irmão Thales. Obrigai-vos à nação não desejada, antes que saia o decreto, o dia passe como uma tragédia, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Amém. Começou em 1844 essa obra de separação, de selamento. Mas antes que termine essa obra, vai ter um acontecimento, né? Antes de terminar essa obra, tem um acontecimento. O que vai acontecer? Vai sair um decreto. O decreto é para quê? Para obrigar todos a guardarem ou receberem o sinal da besta. E qual que é a advertência do terceiro anjo? Para não receber. E o decreto é para todos serem obrigados a receber o sinal da besta.
congregai a nação desejável antes que saia o decreto. Antes que saia o decreto. E o dia passe como a pragana. Antes que venha sobre vós o furor da ira de Deus. Veja a cronologia. Primeiro sai o decreto, depois vem o quê? O furor da ira de Deus, e depois vem o quê? O dia da sua ira. Então, congregai antes que saia o decreto. Depois que sair o decreto, vai vir o quê? O furor da ira de Deus. E depois o dia decisivo da ira de Deus. Agora para frente, meus irmãos, de agora para frente, do decreto para frente, é profecia para nós. Até aqui foi história, né? 1755, 1833, foi só história. Aconteceu. Agora é a nossa história. É o que vai acontecer. É o que nós vamos viver. Pode falar, Florian. Existe uma pergunta muito séria. Muitos perguntam, é somente 144 mil que vai se salvar a partir de 1844? Calma, você vai falar o que eu vou falar já, hein? Não passa o estudo na frente. Lá no decreto dominical disse assim, sai dela, povo meu. Vamos lá. Onde nós estamos aqui no mapa? Passou 1850, o selamento está em andamento, agora vai sair a qualquer momento um decreto. E o texto bíblico diz por quê para nós? Congregai a nação. Congregai é o quê? Esteja juntos, congregais, unidos. Porque quando sair o decreto, a igreja tem que estar o quê? Unida. O que ele ganha separando a igreja? Mais tempo para ele, né? Porque se a igreja estiver toda congregada e sair o decreto preparado, ele sabe que o tempo dele está acabando. Se o povo tivesse permanecido unido, que Jesus já tinha vindo há muito tempo, né? E essa oportunidade não tinha passado para nós. Mas agora passou para as nossas mãos. Nós temos que pegar a bandeira e erguer e defender essa bandeira. Não deixar ela ser arrastada por terra. Por que Satanás inventa várias teorias sobre os 144 mil? Para ganhar mais tempo, né? Para ele ganhar mais tempo de vida. O povo não está congregando, não está preparado, não está junto, não está unido, não está com seu caráter, que é o mais importante, né? Que nós não vamos falar sobre o caráter aqui, vamos ler alguns textos sobre o caráter, mas é o mais importante da obra, é o caráter, né? Porque se você tiver com o seu caráter pronto e preparado para Jesus tomar o seu caso, não importa se é vivos ou mortos, se você estiver preparado, você vai estar no meio dos 144 mil, né? O caráter é o mais importante, mas precisamos entender essa obra para pregar, para levar, para anunciar essa obra. Porque nós temos o dever de anunciar. Quem está dormindo aí para ler? Bem, Henrique, para nós. Aproxima-se o tempo em que a lei de Deus, em sentido especial, será invalidada em nosso país. Os governantes da nossa nação, por meio de atos legislativos, imporão a lei dominical, trazendo assim grande perigo para o povo de Deus. Quando a nossa nação e seus conselhos legislativos promulgar leis para corrigir a consciência dos homens no tocante a seus privilégios religiosos, impondo a observância do mundo e empregando o poder opressivo contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será, para todos os defeitos, invalidada em nosso país. Quando a terra que o Senhor proveu como asilo para o seu povo, a fim de que possa adorá-lo segundo os dízimos de sua própria consciência, a terra sobre a qual, por muitos anos, tem sido estendida o escudo da onipotência, a terra que Deus favoreceu por 9 anos, depositário da religião pública, quando essa terra, por meio dos legisladores, denunciar os princípios do protestantismo e der apoio à apostasia papal, falsificando a lei de Deus, então é que será revelada a obra vital do homem pecado. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado malvado. Por um lado nacional, impondo o falso sábio, eles darão vista de dor a corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Então será o tempo para que eles atuar poderosamente em favor da vindicação do pecado. Veja bem, da onde vai sair então o decreto? Quando a nossa nação, né? Estados Unidos. O decreto que é da profecia vai sair da onde? Se sair um decreto para guardar o sábado, ou oprimindo o povo para guardar o sábado lá na Alemanha, é o da profecia? É um sinal.
Oi? É um sinal. É um sinal, mas é da profecia? Não. Se sair lá na Coreia, é da profecia? Não. É nos Estados Unidos. Quando essa nação, a qual Deus, o Senhor proveu como asilo do seu povo, a fim de possam adorá-lo segundo o ditame de sua própria consciência, a terra pela qual por muitos anos tem sido estendido o escudo da onipotência. Quando essa terra, né, se ligar ao papado, ela vai impor um falso sábado, e aí sim será o decreto da profecia. Então vai ser o quê? Então será o tempo para Deus atuar poderosamente em favor da vindicação de sua verdade. Satanás vai trabalhar com muita força, mas Deus também, por outro lado, vai trabalhar com muito poder com seus escolhidos. Por um decreto que visa impor à instituição papal uma contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios da sua Constituição, que fizeram dele um governo protestante e republicano, e adotarem medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, poderemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás, e que o fim está próximo. Então, como nós vamos saber que o fim está próximo, e os poderes de Satanás vai estar mais poderosamente agindo sobre a terra? Quando for feita uma lei opressiva e quando os Estados Unidos unir com dois braços, com o protestantismo vai se unir com quem? O espiritismo e com o poder romano. Quando tiver essa tríplice aliança que fala lá em Apocalipse, né? A besta, o dragão e o falso profeta, então Satanás vai operar maravilhosamente. Nós estamos aonde aqui? No mapa? Oi? Aqui, né? Então, tá quase saiu o decreto. Quando saiu o decreto é quando saiu uma lei opressiva. Nós estamos aqui, já chegando no decreto. Lê para nós aí, irmão Anderson. Depois a irmã Liz. À medida que transcorre o tempo, torna-se mais e mais evidente que os limites divinos estão no mundo, por meio de incêndios, inundações e terremotos. Deus está advertindo da sua próxima vida, dos habitantes deste mundo. Aproxima-se o tempo da grande crise da história do mundo, em que cada ato do governo de Deus será observado com interesse intenso e apreensão o juízo se iniciarão em sucessão rápida, incêndios, inundações e terremotos, com guerra e efusão de sangue. Se o mundo ao menos conhecesse o tempo de sua vivificação, numerosos são ainda os que não ouviram acerca da verdade, que devem prová-los nesse tempo. O Espírito de Deus contende ainda com muitos. O tempo dos destruidores divinos, juízo divino, é o tempo de graça para os que não tiveram a oportunidade de conhecer a verdade. O Senhor para eles olhará com amor, comovendo-lhes o coração compassivo. Seu braço está ainda estendido para salvar, ao passo que a porta já se fecha para os que não quiseram entrar. Então nós vemos aqui por esse texto que há uma porta fechada antes do fechamento geral da porta da graça. Antes do fechamento geral, uma porta fechada. Para quem é essa porta fechada? Para aqueles que conhecem. Aqueles que conhecem. O tempo dos destruidores de juízo divino é tempo de graça ainda para aqueles que não ouviram. Mas para aqueles que conhecem, a porta já se fecha. Aqueles que têm conhecimento, que já estudaram, conhecem a verdade, conhecem o selo, conhecem a obra e não estão vivendo essa obra, a porta já se fecha. Mas ainda há oportunidade para aqueles que não conheceram, né? Pode ler, irmão. Foi-me indicado o tempo que a mensagem do terceiro anjo estava para ser concluída. O poder de Deus havia repousado sobre seu povo. Tinham cumprido a sua obra e encontravam-se preparados para a hora de prova à sua frente.
tinham recebido a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, e se reanimaram ou vivido o testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda parte e havia investigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiseram receber a mensagem. Até aí, irmão. Obrigado. Então foi me indicado o tempo que a mensagem do terceiro anjo estava para fazer o quê? Para se acabar. Quando foi indicado o tempo que a mensagem estava para se acabar? O poder de Deus havia repousado sobre seu povo, tinham cumprido a sua obra e encontravam-se preparados para a hora de prova que à sua frente. Tinham recebido a chuva serôdia, ou refrigério pela presença do Senhor, e a última advertência já tinha sido soada. Qual é a última advertência? Oi? Sai dela. O alto clamor, quarto anjo. O alto clamor, a mensagem do outro anjo, né? Sai dela, povo meu. A última grande mensagem é o quê? Sai dela, povo meu. Já tinha sido soado. E com grande poder, porque já tinham recebido a chuva serôdia. O povo estava o quê? Agora, preparados para a prova que havia de vir diante deles. Então o selo, além de nos separar, como povo de Deus, ele também nos prepara, nos protege para a hora de prova que há de vir sobre o povo de Deus. Veja, vi anjo indo rapidamente de um lado para o outro no céu, um anjo com o tinteiro de escrivão ao lado voltou à terra, voltou da terra, e informou a Jesus que sua obra estava feita. Qual era a obra que ele tinha que fazer? Selamento. Ele voltou agora e disse para Jesus que a obra já estava feita. E os santos estavam enumerados e selados. Então vi Jesus que estivera a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançaram o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E todo o exército do céu tirou as suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: quem é justo, faça a justiça ainda, e quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. O que acontece aqui quando Jesus larga o incensário? Fim do tempo de graça geral. Ó, onde nós estamos aqui? Fim do tempo de graça geral. O decreto é para quê? Para Deus operar com grande poder e enviar o refrigério, o Espírito Santo, e também um outro anjo para dar a mensagem: sai dela, povo meu. Para que tudo isso? Para que o alto clamor do terceiro anjo? Para que o povo tinha que receber a chuva serôdia? E para que o quarto anjo ser enviado para dar uma última mensagem? Para que tudo isso? Para completar o resto do número que faltava. Então aqui, depois do decreto, ainda falta um número para ser selado? Falta. Pode falar, né? O decreto é o fechamento da porta para aqueles que receberam a mensagem e não aceitaram. Isso, há um fechamento antes, parcial. Mas agora aqui é o fechamento geral, tá? Pode falar. Está escrito: sai dela, povo meu. Sair de onde para onde? Não é de Babilônia? Sair de Babilônia. Babilônia, que povo que está em Babilônia é de Deus? Sair de toda que constitui Babilônia, né? De todos que constituem Babilônia. Esse povo meu que está dentro das igrejas, eles vão ser selados se caso eles morrerem antes. Essa é uma pergunta para um outro estudo, tá bom? Aqui, nesse estudo aqui, mostra para nós o quê? Que tem um chamado geral para sair. Depois desse chamado geral, né, é concluído o número. Quando conclui o número, o que o anjo faz? Volta para Jesus e diz: está feito. E Jesus então sai do santuário da intercessão e diz: está feito. Continue agora o justo sendo justo e o ímpio continue ímpio. Acabou a obra, acabou a intercessão. Aqui vamos supor, desde 1844 o anjo começou a selar. Ele parou a obra dele? Veja, irmão, o texto bíblico diz assim, olha: vi o anjo que subia da banda do sol nascente. Como que o sol nasce? Fraco, não é? Quem falou fraco? Fraquinho, ele nasce fraquinho, né? Depois ele vai subindo e vai esquentando, vai iluminando, vai ficando
mais claro, esquentando, não é? O anjo também, ele subiu, começou a sua obra devagar e foi crescendo a obra, né? A obra não vai parar, ela vai crescendo a obra. Ela não é decrescente, ela é crescente. O anjo começou a selar, ele não começa a selar, depois para, depois começa de novo no final. A obra está em andamento. O selamento estava em andamento desde 1844, correto? Então vamos supor, de 1844 até o decreto dominical, 50 mil pessoas morreram seladas até o decreto dominical. Depois do decreto dominical, 50 mil pessoas estão pregando a mensagem e estão selados, porque receberam a chuva serôdia, receberam o refrigério para a presença do Senhor. Se receberam o Espírito Santo, a chuva serôdia, porque estão selados, correto? 50 mil está selado, 50 mil mortos, selado. Quantos faltam para completar o número? 44 mil. Quando acaba os 44 mil aqui, quando esses 50 mil estão pregando com o poder do Espírito Santo, com a última mensagem, a última advertência, sai dela, povo meu. Quando completa o número, o anjo relata o último nome lá. Deu 44 mil, acabou. Aí o que ele faz? Sobe e diz para Jesus, está feito. Acaba o tempo de graça. Acaba a oportunidade. Agora os ímpios são ímpios e os santos continuam santos. Tem um texto que eu vou só falar, mas se os irmãos quiserem depois a gente lê, só para adiantar. Tem um texto que a serva do Senhor fala assim: aqueles que recebem o selo, receberão eternamente. Não perde o selo. Recebeu o selo, está selado eternamente. Está selado na fronte eternamente, depois que recebeu o selo. Tá? Não recebe o selo e depois que morreu perde, ou depois perde o selo. Aí acabou aqui o tempo de graça. O que acontece? Jesus sai do santuário, o que acontece? Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, houve o tilintar das campainhas sobre suas vestes. E ao sair ele, uma nuvem de treva cobre os habitantes da terra. Quando Jesus sai do santuário, o que acontece aqui na terra? Trevas. Vamos supor, um exemplo, nós estamos pregando, levando a mensagem, com o poder do Espírito Santo. Quando dá trevas na terra, o que nós sabemos? O anjo vai e diz, está feito. Nós sabemos que ele foi? Não. Mas como nós vamos saber? Por causa das trevas. Quando deu a trevas, é o sinal que você não precisa mais ir pregar. Acabou. Terminou o tempo de graça. Terminando o tempo de graça, o que acontece? Enquanto Jesus oficiava no santuário, era impossível serem derramadas pragas. Mas terminando ali a sua obra e encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus. E ele irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Naquele tempo terrível, depois de finalizar a mediação de Jesus, os santos passam a viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Cada caso está decidido, cada joia contada. Então vai haver um tempo que nós vamos viver na terra sem intercessor no céu? Sem intercessão? Vai, né? Vai haver um tempo sem intercessor no céu. E aqui diz o quê? Que encerrando o ministério de Jesus no lugar santo, enquanto ele estava ministrando no lugar santo, não podia cair as pragas. Por que não podia cair as pragas? Lembra do começo? Jesus disse, meu sangue, Pai, meu sangue. Ainda tem uma obra a ser feita. E Jesus ficaria intercedendo até essa obra terminar. Quando termina essa obra, então ele deixa de interceder e sai do santuário. E aí sim as pragas podem ser derramadas. Certo? Então as pragas não estão sendo derramadas, a ira de Deus não está sendo derramada ainda, por quê? Porque a obra está em andamento. E ela está muito atrasada, não está? Tem um texto que diz que o selamento está com anos de atraso. Por que ela está muito atrasada? Isso também é um outro estudo. Esse parado aí, nós temos que estudar sobre isso. Mas por que a obra ainda não foi concluída? É exato, a palavra de Deus é exata. Não foi concluída a obra porque ainda nós não tomamos nossa decisão. Porque ainda nós não tomamos a decisão e ainda não estamos pregando com aquele poder e aquela força que tem que ser pregada. Né? No mundo adventista, quantos estão pregando selamento nos púlpitos? Quantos estão no púlpito
das igrejas adventistas, Adventista Grande, todas as igrejas adventistas pregando o selamento. Não prega nem dentro da igreja, imagina para fora, né? Não prega, não fala sobre selamento. Está atrasando a obra de selamento. Porque para concluir a obra, nós temos que estar esclarecido e vivendo a mensagem do terceiro anjo. Se não estivermos vivendo, não vamos ser selados. E a obra está atrasada porque não concluiu ainda. Então as pragas começam a cair. Vi então Jesus depor suas vestes sacerdotal e envergar seus mais rígidos trajes. Sobre sua cabeça havia muitas coroas, uma coroa encaixada dentro da outra. Cercada pelo exército dos anjos, deixou o céu. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Aqui, não é quando ele sai do santuário que começa a cair as pragas? Por que que fala aqui que ele deixa o céu e as pragas estão caindo já? O que está escrito no texto? Opa! O que está escrito aqui? Deixou o céu, as pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Irmãos, veja bem, aqui fala que ele deixou o céu, não o santuário. Quando ele deixa o Santíssimo, as pragas começam a cair. Quando ele deixa o céu, as pragas já estão caindo sobre os habitantes da terra. Isso, os habitantes da terra. Alguns acusam a Deus e o amaldiçoavam. Outros precipitavam-se para o povo de Deus e pediam que lhe ensinasse como escapar desse juízo. Mas os santos nada tinha para eles. Quando estiver caindo as pragas, muitos vão amaldiçoar Deus, né? Pelas pragas que estão caindo. E outros vão até os santos e vão dizer o quê? Me ajude a escapar dessas pragas. Mas os santos têm o quê para falar para eles? O que é que os 144 mil têm para falar para eles agora? Já sabe que fechou a porta da graça, não tem mais intercessor no céu. Jesus já saiu do santuário, né? Já está vindo para a terra. Como que tem mais mensagem? Não tem mais mensagem para eles. Essa hora vai ser dura, terrível, mas vai chegar uma hora que eles vão querer ouvir, mas não tem mais oportunidade. O tempo... Tiveram algum contato com os santos. Exatamente. Vão procurar, teve conhecimento. Já fez parte. Muitos já fez parte, saiu. Outros já ouviram a mensagem muitas vezes. Agora, foi-me concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, 15. Agora cumpre Apocalipse 13, 15. As pragas começam a cair. O que os habitantes da terra, os ímpios, pensam? Que aquele povinho ali, né, que não quer guardar o falso sábado, que eles instituíram e todos estão guardando, a maioria, é por causa dele que Deus está derramando. E o que eles vão fazer? Um decreto para matar aquele grupo que está ali guardando e honrando a lei de Deus. Então sai um decreto, é feito uma lei para que matasse os santos, né? Marcado o dia e a hora para matar os santos. Tal dia está marcado para matar toda essa seita aí que não quer aceitar a lei de Deus. Oi? Outro decreto. Esse decreto é chamado aqui, ó. Ele é chamado aqui, ó, decreto de morte. Nas pragas vai haver um decreto de morte. Não é o decreto dominical, é o decreto de morte. Então sai esse decreto para matar, né? E daí fala que o povo de Deus, alguns nas prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas, nas montanhas, pleiteiam ainda a proteção divina. Então o povo de Deus sai um decreto para matar todos eles. Onde eles estão? Alguns estão presos, né? Aqueles que mais pregam vão estar presos, né? Pastor Doni, Pastor Valdemir vai estar preso. E os outros estão fugindo. Os outros estão fugindo para as montanhas, escondidos. Eu vou estar lá no Pará, escondido, fugindo. Então nós estamos, cada um num lugar. Quando sai esse decreto de morte, o povo de Deus fica alarmado. E procura e pede a proteção de Deus, né? Clamando por proteção. Então sai aqui o decreto de morte. Agora, quando sai esse decreto de morte, Deus agora, né, vai intervir pelo seu povo. O povo está clamando e Deus vai deixar de ouvir o seu povo? Esse povo honrou a Deus guardando a sua lei. Deus vai deixar de ouvir eles? Não. Diz que hora que Deus vai intervir para o seu povo?
à meia-noite. Por que à meia-noite? Porque é meia-noite que o dia nasce para o mundo, né? Para o mundo não começa outro dia à meia-noite? Então, quando saiu o dia do decreto, foi marcado 25 de dezembro. No dia 24, à meia-noite, Deus vai intervir para o seu povo. O que vai acontecer? Tudo na natureza vai estar em comoção. Né? Tudo na natureza vai estar em comoção. E quando nós virmos tudo isso em comoção, todas as coisas, montanhas se agitando, todas essas comoções na natureza, nós sabemos que é o quê? Nós ou eles? Nós, né? Nós. Queira Deus que seja nós, né? O último povo, a última geração. Queira Deus que seja nós, essa última geração, né? Então, alguns preferem estar vivo, outros preferem não estar vivo, né? Outros preferem não passar pelas tribulações, não estar vivo, ser bem-aventurado, não passar pelas tribulações e estar em 144 mil. Outros preferem ver tudo, né? Tudo aquilo que pregou, falou, prefere estar vendo. Eu, por enquanto, já escapei 2 vezes, né? Então, eu estou ainda na lista dos vivos. Escapei ainda, só que Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe. É isso que o silêncio é eloquência. Quem fará parte dos 144 mil? Como vão estar os 144 mil? Aonde vai estar? Se uns vai estar na prisão, outros vão estar fugindo, outros vão estar mortos, né? Então isso daqui nós não sabemos. O que nós sabemos é o dever que nós temos de pregar essa mensagem e conhecer sobre essa mensagem. Foi à meia-noite que Deus preferiu livrar o seu povo. Estando os ímpios a fazer zombaria em redor deles, subitamente apareceu o sol, resplandecendo em sua força, e a lua ficou imóvel. Fenômeno da natureza, só Deus pode fazer isso. A lua ficar imóvel e o sol aparecer à meia-noite. Em alguns lugares é literal, meia-noite. Aquela explicação que a Terra que vai girar já não funciona. Se a Terra girasse, não daria a posição do Sol e da Lua. A Lua vai ficar imóvel, né? E o Sol vai aparecer à meia-noite, junto com a Lua, né? Ela vai estar lá imóvel à meia-noite e o Sol vai aparecer à meia-noite. Então, um grande fenômeno mostrando para nós o quê? Que Deus está preparado para livrar e ajudar o seu povo. Nuvens negras e pesadas subiam e batiam umas às outras. Havia, porém, um lugar claro de uma glória fixa, de onde vem a voz de Deus, semelhante a muitas águas abalando o céu e a terra. Houve um grande terremoto, as sepulturas se abriram, e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíam de seus leitos de pó, glorificados, para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. Então aqui, o que acontece à voz de Deus? Há uma ressurreição. Quem ressuscita até aqui, até agora? Por esse texto aqui. Quem vai ressuscitar? Os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado. Esses vão ressuscitar. Como que eles vão ressuscitar? Irmãos, atenta bem para isso, que depois lá na frente nós vamos voltar aqui, tá? Eles vão ressuscitar glorificado. A voz de quem? A voz de Deus. Aquela irmã lá que morreu em 1850, ela vai ressuscitar quando? A voz de Deus. Então é aqui? É aqui que ela vai ressuscitar. A voz de Deus. E fala que ela estava selada. Por que ela estava selada? Porque quer falar que a voz de Deus vai ressuscitar quem? Os que guardam o sábado. O sábado é o selo. Os que guardam o sábado. Ela morreu guardando o sábado, ela morreu selada e vai ressuscitar a voz de Deus. Ela vai ressuscitar para quê? Oi? Para ouvir o conselho de paz. E quem ouve o conselho de paz? Todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo e aqueles que estão pregando a mensagem do terceiro anjo que vão se unir. Todos que morreram e todos que estão vivos pregando a mensagem do terceiro anjo vão se unir. Se unindo forma o quê? O grupo completo. Então nós estamos aqui aonde? Nessa ressurreição especial, que é a voz de Deus. Quem mais? Abre-se sepultura e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitam. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Uns para a vida eterna é quem? Os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. E aqueles que vão ressuscitar para o desprezo e vergonha eterna? Quem são? Continua. Todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem
do túmulo glorificado para ouvir o conselho de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Os mesmos que o transpassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplar em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, quem é o desprezo eterno? Como o Floriano falou, os maiores inimigos de Cristo e do seu povo. Ressuscita aqui, nessa ressurreição especial. Então, a parte dos 144 mil que ressuscitam, agora ressuscitando, eles ressuscitam glorificados, correto? Eles estão vivos agora ou mortos? Estão vivos. Eles estão vivos. Aquela irmã de 1850, agora aqui a voz de Deus, ela está viva ou morta? Quando Deus fala e há um grande terremoto e muitos do que dormiam no pó da terra ressuscitaram. Ela está viva ou morta agora? Viva. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vida de Jesus, estabelecendo um concerto eterno com seu povo, semelhante a estrondo do mais forte trovão. Suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo ao alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles, e quando se pronunciam a bênção sobre os que honraram a Deus santificando seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Quem então vai escutar o concerto de paz? Todos os 144 mil. Todos aqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo. Então aqui, agora, está vivo aqui para ouvir o concerto de paz Paulo, Pedro, né? Os santos que morreram ali, certo? Não. Pensei que vocês iam achar que estava. Daniel vai estar? Não. Quem são esses santos aqui que vão estar vivos? Quem vai ressuscitar? Aqueles que morreram na fé da mensagem do... E quando começou a mensagem do terceiro anjo? 1844. Fazem parte dos 144 mil só aqueles que depois de 1844 receberam a mensagem, entenderam a mensagem e viveram a mensagem e foram selados. Então, Paulo, Pedro, João, Daniel não vai ser salvo? Vai. Os apóstolos, eu estou falando, né? Não o Joãozinho da esquina. Não. Os apóstolos. Eles vão ser salvos? Sim. Sim. Mas vai ser salvo no grupo dos 144 mil? Não. Vão ser salvos na grande multidão que o Apocalipse diz que a terra vai tremer ao passar dessa grande multidão. Os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Por causa de nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram-se violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançar-nos na prisão. Quando estendemos a mão em nome do Senhor, e eles caíram indefesos ao chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado. A nós, que lavávamos os pés uns dos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo. Aqui neste momento aqui, existe 3 classes. Neste momento aqui, depois da ressurreição especial, né? Depois, antes do concerto de paz aqui, existe 3 classes. A classe de santos, que são 144 mil, uma classe de ímpios e uma classe que é a sinagoga de Satanás. Essa sinagoga de Satanás, ela adora aos pés dos santos. Quem são os santos? Os 144 mil. Aqueles que saudam os irmãos com ósculo santo e lavam os pés uns dos outros. Quem é a sinagoga de Satanás? Primeiros escritos, página 15, diz assim, que a sinagoga de Satanás é aqueles que se dizem judeus, mas não são. Dizem observadores do sábado, que guardam o sábado, mas não guardam. Essa é a sinagoga de Satanás. Prega, mas não vive. A palavra de Deus diz, depois nós podemos ler o texto, diz que muitos que guardam o sábado não receberão o selo de Deus. Muitos que hoje dizem que guardam o sábado não receberão o selo de Deus. E por que não receberão? Porque é só guardar o sábado? Oi? Não caíram sobre a rocha. Não se transformaram. O caráter não estava transformado. Para receber o selo de Deus,
Nosso caráter tem que estar semelhante ao de Cristo. Senão não recebe o selo. Não adianta só dizer, eu não trabalho de sábado, vou receber o selo de Deus. Só recebe aquele que está com o caráter transformado. Então a sinagoga de Satanás é aqueles que se dizem judeus, mas não são. Aqueles que são mornos, né? Aqueles que são laodiceanos. Não são quente nem frio, são mornos. Tem profissão de que vive, mas não vive. Agora, foi feito o conselho de paz. Deus anunciou o dia e a hora da volta de Jesus. O que está faltando então? A volta de Jesus, né? Foi anunciado o dia e a hora. Para quem foi anunciado? Por 144 mil. Os ímpios achou que foi o quê? Um trovão, um terremoto que estava acontecendo. Mas os santos ouviram a voz e entenderam a voz de Deus. E quando chegou o dia e a hora, o que os santos estavam fazendo? Olhando para onde Deus falou que ia vir naquele dia e naquela hora. Pode falar. Oi? Página 15, irmão. Depois eu acho, irmão. Agora, logo nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecera uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, o qual todos nós soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Por que todos nós sabemos ser o sinal do Filho do Homem? Porque já foi avisado. Deus já anunciou o dia e a hora. Todos já sabiam que era o sinal de Jesus e que ele estava vindo. Todos nós, em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e resplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha aparência de fogo. O arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achava 10 milhões de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo. E sobre ele estava sentado o Filho do Homem. Aqui fala a descrição, né, de Jesus, nós conhecemos. Depois fala: todos nós exclamamos então, quem poderá estar em pé? Estão as minhas vestes sem mancha? Por que os santos ali, depois de passar por tudo isso, exclamam, quem poderá estar em pé? Será que as minhas vestes estão limpas? Será que eu estou preparado? Por quê? Olhar para Jesus. Olhando Jesus voltando com as tábuas da lei na mão, né? Com majestade e glória, com todos os anjos, trocando a trombeta, cantando um cântico agradabilíssimo. Mas o que vai vir na mente dos santos? Eu passei um tempo sem intercessor no céu. Se eu cometi algum erro, estou perdido. Então vem para nós a angústia de Jacó. A angústia de Jacó agora fica muito forte no nosso coração, né? Mais intensa. Uma angústia tão intensa que nós pensamos assim, será que eu fiz alguma coisa errada? Sem intercessor no céu não tem chance, né? Mesmo estudando e sabendo que o santo vai continuar sendo santo. E o ímpio para sempre. Todos os selados passarão. Todos. Os que morreram e os que ficarem vivos. Que morreram e foram ressuscitados. Aí diz assim, todos nós exclamamos então, quem poderá estar em pé? Estão minhas vestes sem mancha? Então os anjos cessaram de cantar e houve algum tempo de terrível silêncio, quando Jesus falou, aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar em pé. Minha graça vos basta. Com isso nos iluminou o rosto e encheu de alegria o coração. E os anjos tocaram mais forte e tornaram a cantar, enquanto a nuvem mais se aproximou da terra. Então o que nós vamos ouvir é minha graça vos basta. E aí a tranquilidade volta ao nosso coração. Cessa todo o temor. Onde nós estamos aqui no mapa? Na vinda de Jesus em glória. Jesus vem em glória, todos nós ficamos aterrorizados, né, apreensivos. Jesus fala, minha graça vos basta. E agora Jesus leva os 144 mil para o céu e vão embora, é isso? O que Jesus veio fazer? Não só os 144 mil, mas todos os salvos para o céu. Por entre a vacilação da terra, o clarão do relâmpago e o bombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Quem são esses santos? Todos que morreram desde Adão. Todos que morreram desde Adão. Agora é a voz do Filho de Deus. Essa voz chama todos os que morreram. Todos os santos. Desde... Oi? Desde Abel, morreu primeiro.
Então a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e levanta as mãos para o céu e brada: despertai, 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 vós que dormes no pó, e ressurgir. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles revestidos de glória imortal. Como eles saem agora do túmulo? Com glória imortal. Os que ressuscitaram na ressurreição especial, eles ressuscitam imortal? Glorificado. Os que ressuscitam a voz de Jesus ressuscitam imortal. Por que essa diferença? Exatamente. Só Jesus dá a imortalidade, porque foi ele que ressuscitou para nos dar a vida e a imortalidade. Então a voz de Deus ressuscitaram glorificado. A voz de Jesus ressuscitam imortais. É porque esse não é a obra do Pai, não é o trabalho do Pai. Cada um deles tem a sua obra a fazer, né? O Espírito Santo convence do pecado, do juízo e juízo. Jesus não pode convencer do pecado, do juízo e juízo? Pode, mas é a obra do Espírito Santo. Então a obra de dar imortalidade é de Jesus. Esse é o trabalho dele. Saem do cárcere da morte, vêm eles revestidos de glória imortal, clamando: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? E os vivos justos e os santos ressuscitados. Quem são esses vivos justos aqui? Pode falar, ó. Quem são os vivos justos? Os 144 mil. Todos? Aqueles que vão... Então é só os vivos que são justos. 144 mil são só vivos. Exatamente. Os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo desde 1844 já ressuscitaram. Segue o mapa. Já ressuscitaram aqui na ressurreição especial. Agora aqui na ressurreição da voz do Filho de Deus, estão todos vivos. Todos vivos. 144 mil estão todos vivos. Os vivos justos. Então agora aqueles que morreram de 1844 para frente, eles são chamados de vivos justos. Aqueles são chamados de vivos justos. E os vivos justos e os santos ressuscitados unem a voz em prolongado júbilo e exclamação de vitória. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinha quando entraram. Adão está em pé entre a multidão dos ressuscitados. Então aqui essa questão de Adão aqui vai ser com o Júnior amanhã já. Hoje, né? Hoje à tarde. Já é a recompensa. Agora, os justos vivos são transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, a voz de Deus foram eles glorificados. Quem são esses justos vivos aqui? Aqueles que ressuscitou na ressurreição especial. Eles não foram glorificados? Agora eles se tornam o quê? Imortais. Então aqui eles são chamados do quê? Justos vivos. Eles são chamados de vivos. Agora, depois da ressurreição especial, eu posso falar que todos os 144 mil são vivos? Vivos, estão todos vivos. Depois da ressurreição especial, eles são chamados de vivos. Estão todos vivos. Os justos vivos são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigo há muito separado pela morte, reúne-se para nunca mais se separarem. E com cântico de alegria ascende juntamente para a cidade de Deus. Agora ascendem todos, os 144 mil e a grande multidão, para a cidade de Deus. Agora que eu falei da parte mais difícil, né? Da provação, da luta, das batalhas, dos 144 mil. Né? Muitos vão estar presos, alguns vão morrer ainda antes do decreto, muitos vão passar por tribulações. Eu vou deixar a parte mais fácil, as recompensas, a maravilha, as belezas daquele lugar, né? A maravilha do céu, morar no céu. Vou deixar a parte mais fácil para o Clodoaldo Júnior, né? Todos nós entramos, vimos ali a árvore, Jesus, o Júnior vai passar este, né? Agora veja, nem todos que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Tinha a luz da verdade. Souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé
mas não tiveram as obras correspondentes. Muitos guardam o sábado, pregam a mensagem, conhecem toda a fé, mas não receberão o selo. Por que não vai receber o selo? Porque não tiveram as obras correspondentes, porque não viveram aquilo que conheceram. O que estáis fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Quando é a grande obra de preparação? Oi? Estava aqui. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Nós temos que fazer o quê? Redimir os defeitos de caráter, purificar toda a contaminação do templo da alma. O que nós estamos fazendo no tempo que nós temos para fazer isso? O que estamos fazendo com o tempo de graça que Deus nos deu? Serva do Senhor fala que a obra já está atrasada por muito tempo. Ela fala que já era para Jesus ter voltado. E por que não voltou ainda? Será que a promessa falhou? Não voltou ainda por misericórdia de cada um de nós. E o que nós estamos fazendo nessa obra? Nessa oportunidade que Deus nos deu? Nessa chance que Deus está nos dando para fazer parte desse número de selado? Irmãos, tem uma notícia muito séria para os irmãos. Aqueles que conhecem a mensagem do terceiro anjo, compreendem essa mensagem, né? Provavelmente, eu não posso afirmar, porque quem sabe todas as coisas é só Deus, mas provavelmente e dificilmente farão parte da grande multidão. Se não fizer parte dos 144 mil, provavelmente estará na segunda ressurreição. Aqueles que conhecem a mensagem não recebem o selo do Deus vivo, conhece toda a mensagem e não recebe o selo, pode estar ou entre a sinagoga de Satanás ou entre os perdidos. Por isso, a serva do Senhor diz assim, olha, procuremos com todo o poder que Deus nos tem dado estar entre os 144 mil. Só os que recebem o selo do Deus vivo terão o passaporte para transpor os portais da santa cidade. Nós estamos falando aqui hoje com pessoas, a maioria, que conhece a mensagem do terceiro anjo. Alguns são visitas, né? Alguns ainda não conhecem a totalidade da mensagem, mas a grande maioria de nós conhecemos a mensagem do terceiro anjo. Nós temos que procurar com todo o poder que Deus nos tem dado, fazer parte do quê? Essa é a mensagem para nós. Quem ia falar aí? Eu ia falar desse texto, eu ia perguntar assim, desse texto, mostra, esclarece aquele texto da irmã que tinha aparecido. E ela estaria como? Mas igual o que fala esse texto. Quando ela fala esforcemos, é que ela tem que se esforçar também, né? Não sei se o Júnior vai usar esse texto hoje à tarde, mas tem um texto que o anjo fala para ela assim, desce, e se fores fiel, estará com 144 mil. Né? Porque ela estaria com 144 mil se ela fosse fiel até o fim. Veja, o selo do Deus vivo só será colocado sobre os que possuem uma semelhança com Cristo no caráter. Como a cera recebe a impressão do sinete, assim deve a alma receber a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo. A grande multidão dos cristãos professos deparará com amargo desapontamento no dia de Deus. Eles não têm na testa o selo do Deus vivo, sendo mornos e indiferentes, eles desonram muito mais a Deus do que os crentes confesso. Descrentes. Então, esperto, todo mundo acordado. Muito bom. Os descrentes, confesso, tateiam nas trevas, quando poderiam estar andando na luz meridiana da palavra, sob a orientação de alguém que nunca erra. Então, quem nos orienta? Quem nos orienta? De novo, quem nos orienta? Oi? O Espírito Santo. Esse trabalho é do Espírito Santo. Não é do Pai nem do Jesus. Jesus é o trabalho dele, a ressurreição e dar a vida eterna é só Jesus. Mas orientar o Espírito Santo, porque ele é quem convence do pecado, do juízo e do juízo. É ele quem nos convence. Então ele falha. O Espírito Santo é Deus.
ele não falha. A nossa orientação é de alguém que nunca erra, do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo nos orientar, nos conduzir, qual é a nossa parte que devemos fazer? Permitir. Nós devemos permitir. O Espírito Santo não conduz ninguém que não queira ser conduzido. Nós temos que permitir. E o selo de Deus não será colocado na testa de ninguém que não queira ser selado. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Que nós possamos abrir o coração para o Espírito Santo, para o toque do Espírito Santo, que nós possamos entender essa mensagem, né? Porque muitas vezes nós ficamos presos em detalhes, em pequenos pontos, né? Discutindo. Ah, não, eu não acredito nesse assunto porque isso está diferente, o irmão falou errado, o irmão fez aquilo, o irmão, eu não concordo com aquilo. Irmãos, a mensagem diz assim, veja, a serva do Senhor diz que Satanás procurará projetar sombra sobre a mensagem. Por quê? Porque ela é de vida ou morte. Essa mensagem, a mensagem do terceiro anjo, é de vida ou morte. As 3 mensagens angélicas, a do primeiro anjo, segundo e terceiro, ela é de vida ou morte. E Satanás procura projetar sombra sobre essa mensagem. Irmãos, não fiquem nos detalhes. Fiquem naquilo que é principal. Está o meu caráter pronto? É isso que importa. Eu estou preparado para receber o selo de Deus na testa? Minha mente está limpa para receber o selo? Porque se não estiver limpa, não recebe. Não tem espaço para colocar o selo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que nós possamos estar todos juntos quando Jesus voltar e dizer, esse é o nosso Deus a quem esperávamos. É minha oração e meu desejo a todos nós.